Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a correção do sexto ano, PET 6, semana 1, Matemática, solução completa. Eu sou o professor TH e irei conduzir junto de vocês. Lembrando, essa atividade está no PET 6, de páginas 18 a 21. Se você quiser uma correção mais reduzida, simplificada, menor, você pode encontrar no link da descrição do canal o link no nosso parceiro Geografidades, ok? Lembrando, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho de notificação para você ficar sabendo sobre as atualizações, principalmente as relacionadas ao PET, e claro, destrua o joinha. Perfeito? Questão 1. Pilates. Essa é uma atividade complexa, eu diria muito complicada, porque inicialmente a gente parece que é fácil, mas quando a gente vai tentar executar alguns movimentos, você fala que alongamento complicado, difícil, entre outros adjetivos, né? Aí a Karina começou a ver uma sessão de pilates e viu que o corpo faz alguns ângulos, né? Então ele pergunta, observando as imagens abaixo, avalie os ângulos formados entre as pernas, braços e o tronco da pessoa. Repare, medidas do próprio corpo. Entende? Aí você fala, pô, o que isso pode me influenciar? Olha, esse ângulo aqui é um ângulo de 90. Porém, é um ângulo que ele faz com o quê? Com o chão. Não é entre as pernas, braços e o tronco da pessoa. Esse ângulo aqui de 45, ele é um ângulo que faz com o chão. Não é um ângulo, né, que faz entre pernas, braços e o tronco. Aí já na primeira atividade, ele pergunta, qual desses aqui parece ser um ângulo reto? Olha, esse aqui é um ângulo reto, porém com chão. O único que aparenta, tá? Aparenta seria esse daqui. Aparenta ser um ângulo reto. Né? Esse daqui você vai verificar também que é um ângulo reto. Esse aqui também é um ângulo reto. Porém, né, isso, de novo, né, o enunciado fala, né, sobre aparentar ser um ângulo reto. Vamos lembrar, o que é um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90, ele faz 90 graus com... Né, são retas, segmentos que fazem 90. Né, corta, é como se dividisse o plano ao meio. Correto? E nesse caso, né, a gente fala que um ângulo reto, ele tem um ângulo de 90 graus. E quem que a gente fala de reto, a gente lembra? Retângulo. Por que o retângulo chama um retângulo? Porque um retângulo, né, ele tem um ângulo, todos os ângulos dele faz 90 graus. 90 graus. Todos são ângulos retos, por isso chama retângulo. Perfeito? Então aqui pergunta, algum dos ângulos aparenta ser um ângulo de 90? Um ângulo reto? Eu diria sim. Colocaria na resposta apenas o da figura 3, esse ângulo. Perfeito? Ah, esse aqui aparenta, olha, bater no olho assim, não aparenta não. Mas nós veremos que é um ângulo de 90. Aí, né, eu comecei aqui, eu utilizei uma ferramenta online e coloquei o transferidor para medir quais os ângulos, né, entre, né, as medidas do corpo. Né? Você verifica aqui que o corpo faz muitas, né, medidas. Né? A primeira figura, você vê um ângulo de 56 graus. Esse ângulo, como eu disse, é de 90. É o ângulo que o indivíduo faz com o próprio corpo. É um ângulo de 90. Quando ele estica a perna, ele também faz um ângulo de 80. Obviamente, se esse é de 80, esse ângulo aqui é o suplemento dele, que tem quanto? 100 graus. Um ângulo de 100 graus nessa situação. Já aqui é um ângulo de 70 que ele faz com o próprio corpo, né, entre o tronco e os braços. E na figura 3, a gente vê um ângulo de 45. Repare, esse ângulo é o que nos importa. Esse é o do chão, não é importante para a gente. Porque o enunciado pede entre braços, pernas e tronco. Continuando. Qual é a imagem que apresenta o menor ângulo de abertura? A 3. Por quê? 45 graus.
o menor ângulo de abertura. Na outra, na primeira, seria de 56 graus, correto? Eu discordo um pouco desse gabarito, tá? Eu discordo um pouco porque esse ângulo aqui, se você for parar para pensar, ele tem quanto? Ele tem 24 graus. 24 não, perdão, 34 graus. Ele tem 34 graus. Ele é que é a soma dos ângulos internos de um triângulo dá, né, 180. Ele teria 34 graus. Só que, como se diz, não é o que aparenta ser. Então eu discordo um pouco, porém, né, eu consultei outros professores e também, né, a resposta que todo mundo chega é que esse aqui é o que aparenta ter menor ângulo de abertura, correto? E qual que apresenta o maior? Olha, sem sombra de dúvida, é a 2. Porque nós temos ângulos de 80 graus e 100 graus, os outros não têm. Perfeito? Você vai colocar na sua atividade, né, o menor ângulo de abertura da atividade 3, de 45 graus, e o menor é o de 2. Questão 2. Uma pessoa, ao se alongar, faz diversos movimentos. Sim, vai pra cá, pra lá, abre a asinha, né, vai pra cá. E pergunta, qual dos bonequinhos abaixo tem maior flexibilidade ao fazer os movimentos? Né? Obviamente não é abaixo, né? É acima. Enfim, eles pecaram aqui um pouco no português, mas tudo bem. Qual desses aqui tem a maior flexibilidade? Gente, fazer assim, com o braço, fazer assim, é fácil. Fazer assim também é fácil. Agora, tenta fazer assim com o braço. Tenta lamber o seu cotovelo. Tenta só fazer assim. Quando você mais fazer assim. Sim, eu tenho uma certa flexibilidade. Enfim, problemas genéticos, como se diz. O que tem maior flexibilidade é o que estica mais o bracinho. Quem é quem? Nesse caso é o da figura B. Ele é o mais flexível de todos. Então, qual dos bonequinhos tem maior flexibilidade? O da figura B. Espero que minha letra agora esteja boa. Aí pergunta na letra B, você conseguiria estimar as medidas dos 6 ângulos indicados nessas imagens? Olha, esse ângulo aqui, né, esse e esse, são ângulos de 90 graus. São ângulos retos. É um ângulo reto. E qual que é a medida dele? 90 graus. Você conseguiria estimar as medidas dos 6 ângulos? Sim. A resposta básica seria essa, sim. Né? Você consegue fazer isso? Consigo. Não, aí você fala, aí o cara fala assim, você não vai me mostrar, não. Aí você perguntou só se você consegue. Sim, eu conseguiria. Então, essa seria a resposta lógica a se falar, mas vamos responder completamente. Sim, o primeiro é um ângulo reto. Vamos colocar aqui agora, né, de azul, esse ângulo aqui é um ângulo que parece um P, né, um P um pouco cortado, um pouco esticado, né, o camarada esqueceu de esticar assim, cortou mais ou menos. Esse aqui é um ângulo que raso. Qual a medida do ângulo raso? Lembre-se da prova, né, 100 metros rasos. É uma prova que você simplesmente vai reto. Reto. Você já viu quando você vai fazer, eles fazem uma curva e você fala, não, mas o cara que está aqui na beirada, ele corre menos, né? A raia, né? Ele faz assim, vou desenhar aqui na próxima figura. Então o ângulo raso, ele tem quanto? 180 graus. E por fim, né, aqui eu vou colocar de verde, esse ângulo parece que ele tem o quê? Metade do de 90. Se metade de 90 dá 45. Vou fazer aqui. É um ângulo, o quê? Agudo. Ele é menor que 90. Então vamos colocar, parece ter, né, um pouco menos que 90, um pouco, né, metade de 90, então é 45 graus. Continuando. É possível medir essas aberturas? Lá, tá vendo? Agora, tá vendo a diferença da questão daquela outra para essa? Aqui já pergunta como e não quais. Então, é possível?
É possível medir essas aberturas? Resposta: sim. Como? Com o transferidor. Vou diminuir a grossura depois desse, né, indicador meu aqui, mas continuando. E você pergunta o que é um transferidor. Olha, na nossa atividade passada, já mostrei o que é um transferidor de 180 graus, mas existem transferidores não só esses. Você, obviamente, se você for numa papelaria ou em alguma loja, você vai encontrar alguns transferidores para comprar. Esse aqui, o primeiro da primeira figura, ele é um de 360 graus. Repare, comece aqui no 0, chega no 90, depois no 180, 270, faz alguns quadrantes, né? Assim. Cada quadrante aqui ele tem, né, 90 graus, somados dão 360. E a gente também vê um transferidor que eles improvisaram. Ele se transformou em uma régua. Uma régua aqui, nesse caso, de 12 centímetros. Ele é só a metade. Ele é só a metade, mas eles aproveitaram aqui para transformar em régua. Foi uma boa sacada, né? Aqui já teria, né, 45 graus. Aqui também tem 45. Opa, tô meio... Aqui agora eu tô torto, né? Acho que eu não vou conseguir fazer esse aqui bonitinho. Deu uma tremida ali, mas ignore. Então, isso aqui são medidas, né, um transferidor é um instrumento de medida que serve para medir ângulos em graus. Perfeito? Continuando. Que unidade de medida posso utilizar? Na nossa questão, a gente vai escolher graus. Graus. Graus, por favor, viu? Se você não entendeu, mas aqui é graus. Perfeito? E você vira e fala, tá, graus. O que é graus? Olha, o grau foi definido, né? Vou falar, nossa, dá uma volta completa. É o quê? Uma volta de 360 graus. Geografia! Falando lá da Liliane, se você veio do canal Geografidades. Uma volta que a Terra dá completa em torno de si mesma é o quê? Uma volta de 360 graus. Então, uma volta completa é 360 graus. Lembra lá do transferidor pela metade? Se ele é metade, forma um ângulo raso, que seria 180 graus. A melhor medida que eu posso utilizar é graus. Você vai ver no ensino médio que existe também os radianos. Porém, essa unidade não é importante para nós no momento. Ok? Continuando. Quais os nomes dos 6 ângulos indicados nessas imagens? Pessoal, eu não vou estender muito, mas vou repetir aqui a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Esse ângulo é um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Esse ângulo, no caso, seria o nosso ângulo agudo. Agudo por quê? Porque ele tem menos que 90 graus. Lembra o acento agudo lá do português? Pois é, ele é assim. Ele parece, não parece? Olha lá, parece um pouco o acento agudo. Aula de português. Pois é, menos, vamos fugir um pouco do português, aqui é só matemática. Já esse ângulo aqui é um ângulo raso. Lembre-se da prova de 100 metros rasos. Não tem todo mundo corre em linha reta. Nenhuma linha reta na prova. Tem as provas que não são, né? Eu falei que eu ia falar, né? Falei que eu ia falar. Legal, né? Falei que eu ia falar. Olha só. Enfim. As provas assim, se você parar para pensar, tem uma prova que ela é assim, o camarada que fica aqui na beirada. Aí vou fazer de cor diferente aqui. Tem o outro que fica... Essa aqui seria o camarada da beirada. Aí eu vou desenhando, vou mudando de cores. Aí já tem um que fica aqui. Aí tem outro que fica aqui. Aí vai... O que aqui ele dá um ângulo a mais de abertura.
esse cara de azul aqui, você vai verificar, se você vê algumas provas lá nas Olimpíadas, esse ano não teve Olimpíadas, obviamente, coronavírus, não teve Olimpíadas, mas seria anos de Olimpíadas. Porém, esse camarada aqui, né, não sei quantas, né, se você me fale aqui nos comentários é, quantas são as, não sei se são 7 ou 8, enfim, continuando. Então, quando a prova não é assim, quando ela é reta para todo mundo, né, o Usain Bolt ganhou, né, nos 100 metros rasos. Lembra disso, 100 metros rasos. Correto? Entendido até aqui? Qualquer dúvida, deixe nos canais, deixe aqui nos comentários, que eu responderei. Então, eu coloquei um resuminho aqui do que seria um ângulo reto. Né? O ângulo reto seria esse, a gente fazendo um ângulo de 90 graus. Opa, olha eu fazendo coisas. Aqui seria o ângulo raso, né? Nosso ângulo de 180 graus, e um ângulo menor que 90, 89 graus, pode parecer, mas é um ângulo o quê? Agudo. É muito pertinho de 90, mas menor que 90 é agudo. 45 agudo, 30 graus agudo. Qualquer ângulo aqui, vou fazer até outros aqui, né? Deixa eu prolongar aqui. Esse ângulo aqui é agudo? Sim. Esse outro aqui é agudo? Sim, é menor que 90. Entendido? Então vamos para a próxima questão. Coloquei um resuminho aqui para você também, né? Para facilitar, né? Mais coloridinho. Próxima questão aqui fala sobre câmeras, né? Campos visuais. Você já viu quando você fecha o olho, você perde um pouco o campo de visão, aí você abre, né? Você fica piscando assim, você fala, não, mas enxerga, aí tem, né? Tampar o olho. Né? Quem já foi, né? No oftalmologista, coloca aquela, né? Esqueci, não sei o nome, mas coloca, vai tampando para ver qual olho, né? Às vezes você tem um olho que enxerga melhor do que o outro. Né? Fala aqui sobre o campo de visão, que é de 150 graus, e se você pegar assim, seria um ângulo de 120 para verificar as imagens. É assim que são feitas, inclusive, as câmeras do seu celular. As câmeras do seu celular são exatamente pensadas como se fosse o olho humano. Aí já é uma aula de ciências, biologia, misturado com um pouco de física, né? Ótica. Prossiga. Vai ficar um pouco mais complicado, mas ignore isso. Né? Aí aqui fala, né, sobre os ângulos, quanto maior o ângulo, né? Aqui você vê na primeira imagem, quanto maior o ângulo, o maior o ângulo, a menor a distância que você consegue, né, focalizar uma pessoa. Já viu quando você clica no celular e coloca lá no modo automático, fica meio que vai e vem, fica nítido, não fica? A câmera tenta, e considerando essas câmeras de celular, você já vem com 3, 4 câmeras. Eu vi que tem um celular sendo, né, produzido com 5 câmeras. Eles tentam ver qual das câmeras ela é melhor para tirar aquela foto naquele dado momento. Então, quanto maior o ângulo, menor a distância que você consegue focalizar uma pessoa, que você tem que pensar que o raio luminoso tem que sair, por exemplo, aqui da cabeça da pessoa e chegar aqui. Então, quanto maior o ângulo, repare que quanto mais longe estiver, não tem problema, o ângulo pode ser pequeno. Perfeito? Aí ele falou sobre ângulos e medidas das lentes e deu a seguinte tabela. Você pode visualizar que quanto maior o ângulo que você tem, que o ângulo de 70 graus, ele tem menor distância. O ângulo de 20 graus, vou até trocar aqui de cor, ele tem o quê? Ele tem uma distância qual? Maior, menor o ângulo, maior, são grandezas inversas. Repare que a espessura da lente vai aumentando conforme a distância também vai aumentando. Uma lente mais fina, ela consegue um ângulo menor. A gente consegue fazer muitas análises a partir dessa tabela, mas vamos para a nossa atividade, senão nós vamos ficar aqui falando o tempo todo. Né? Aí pergunta, a partir dessa tabela e a partir desse ângulo, como é que eu queria visualizar uma pipa? Essa pipa, se você for olhar aqui no transferidor, der um zoom aqui, você vai encontrar mais ou menos um ângulo de 16 graus. E pergunta qual a lente mais indicada. A que está mais perto de 16 graus é qual? É a lente que seria de 20 graus. E quem que é a lente de 20 graus? É a de 16 milímetros.
Então qual que seria a lente que eu escolheria? Essa lente que teria esse ângulo. Perfeito? A gente não fala lá, ó, me dá uma lente de 20 graus. Não, calma, respira. A gente pede uma lente de espessura de 20 milímetros. Então a nossa resposta é uma lente de 16. Olha aí, vou ter que apagar tudo agora. Fiz coisas que não devia. Então uma lente de 16 milímetros de espessura. Continuando. Aí depois, esse aqui eu discordei de alguns professores, porém você escolhe o que você vai colocar no seu PET, tudo bem? Vamos lá. Ângulo. Qual ângulo que você vai encontrar? 42 aproximadamente. Qual a lente mais indicada? Os professores, todo mundo vai falar que o que está mais perto seria de qual? Queria a de 8 milímetros. Por quê? Porque 8 milímetros ela está mais perto de 42. Porém, tem um grande porém e um grande, né, crítica que eu vou fazer agora, na próxima imagem. Essa aqui você pode colocar no seu PET essa resposta. Porém, quando você vê essa imagem, repare, o ângulo de 40, a lente de 40, ela não vai focalizar essa parte que eu vou marcar de amarelo. Não vai conseguir focalizar essa parte aqui de amarelo. Por quê? Porque uma lente de 40 consegue enxergar só essa parte que eu vou marcar agora de roxo, né? Acho que é de roxo. Toda essa parte aqui dentro, né, daqui, né, até... Ignore essa parte aqui, essa parte não está, obviamente. Até aqui. Esse ângulo todo aqui ela vai conseguir pegar, mas a parte amarela não vai. E se você quiser exatamente a parte do canto, quiser visualizar a parte do canto, você não vai. Portanto, eu vou colocar, né, professor TH, discordo do que vão te falar, mas eu iria escolher uma lente de 50 graus, que seria de qual a espessura dela? De 6 milímetros. Mas temos outras grandezas que a nossa questão não fala, que seria a distância. Qual que seria a distância? Se eu tivesse uma distância menor, né, uma distância menor, eu escolheria de 50 graus. Se eu tivesse uma distância maior, eu escolheria de 40, que seria de 8 milímetros e 6 milímetros, respectivamente. Perfeito? Então, eu discordo de um pouco dos gabaritos por conta dessa parte amarela, que eu iria perder se ela fosse importante, né? Quando você pensa em uma geografia, vou falar de geografia de novo, mapas, né? Tô falando de Liliane, olha só, matemática e outras ciências têm tudo a ver, matemática, biologia, física. Eu sou engenheiro, mas é uma infinidade de gamas que a matemática consegue preencher. O que seria? Quando você tira uma foto, aí você vai estar no avião querendo mapear uma região, você tem que tirar fotos. Se você quiser exatamente todo o foco, você vai perder. Você vai perder essa parte em amarelo. Talvez quando você juntar as fotos não fica bonito. Então eu vou sugerir esse gabarito, né, de 6 milímetros. Mas você coloca e justifica. Isso aí, óbvio, você vai justificar. Eu justificaria que você perderia 2 graus. Mas se os 2 graus não forem importantes para você, então, né, tudo bem. Tudo vai depender da aplicação a qual você vai ter. Vamos agora para a questão 4. A questão 4 eu vou ler o enunciado, porque ele é importante na nossa interpretação. Uma professora deseja fotografar sua classe de maneira que todo o fundo da sala MN apareça na foto. Repare, essa parte é importante do enunciado, que ela quer que todo o fundo MN apareça na foto. E ela posiciona a câmera no ponto V. Aí você pensa, poxa, ela poderia posicionar em outro lugar. Sim, poderia, mas ela quis colocar no ponto V. Acho que nem parece ser no centro da imagem. Acho que o centro da imagem seria mais ou menos aqui, né? Mas ela colocou no ponto V. Ela quer pegar todo o fundo da sala. Pergunta qual o ângulo de visão da lente da máquina fotográfica e quais são os alunos que não aparecerão na foto. O que eu vou fazer? Eu quero que o fundo apareça. Então, vou lembrar que a luz ela anda em linha reta. Sabe quando você brinca de laser?
Sabe quando você vai brincar de laser, sabe? E vai ficar tirando. Aí você coloca. Quer trollar o coleguinha, o que você faz? Você vai lá e coloca a mão na frente. Por quê? Porque o laser ele faz uma trajetória retilínea. A luz faz uma trajetória retilínea. Se tiver algum obstáculo, ela não passa. Continuando. Então você vai pegar retas a partir do ponto V. Aí você vai criar aqui um ângulo. Esse ângulo aqui entre os segmentos VN e VM, se você medir, você vai encontrar um ângulo de 55 graus. Quais alunos não aparecerão? Óbvio, são os que estiverem, né, fora. Quem está fora aqui dessa... Está aqui, né, está encostando em amarelo. Os alunos A, F e C. Esses serão os alunos que não aparecerão na foto. Então vamos escrever o A, o D, o C e o F. Eles não aparecerão na foto. Como você sabe que é 55? Eu medi, gente. Eu coloquei lá no transferidor online e medi. Fiz os segmentos, dá aproximadamente 55 graus. Essa é como faz 55 e como eles estão fora do ângulo que a câmera enxerga, então terei que eles não aparecerão na foto. Muito triste, né? Muito triste, coitadinhos. Por que eles não aparecerão na foto? Porque, de novo, a professora falou que quer que apareça o fundo da sala. Ela quer que apareça o fundo da sala. Tudo depende do que a gente quer, né? Vou comprar uma câmera cujo ângulo de ajuste tenha 55 graus. Perfeito? Pois bem, pessoal. Acabou a atividade. Eu agradeço a atenção de todos, né? Muito obrigado. De novo, né? Não se esqueça de inscrever no nosso canal, porque aqui eu publicarei resoluções completas e, claro, né, a nossa parceira, né, Geografidades, da Liliane, ela publicará as respostas mais concisas, porque ela responde todas as questões do PET. Então, acredito que vocês queiram poupar um pouco de tempo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu solicito que vocês continuem vendo o meu canal, que terá as soluções mais completas. Tudo bem? Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Né? Vejo vocês na próxima aula. E abraços e bons estudos!